meus amores! Estamos chegando! Chegamos, Abinal e eu e Abinal e Estamos você aí juntos. de casa, bem-vindos! Linda tarde de segunda-feira. Verdade, boa tarde pra você, bom início de mês também, né? Comecinho de novembro já, o tempinho Salário que no voa, né? bolso. Salário, é hoje, né? Hoje que entra o salário, é. eu penso, nem vi ainda, mas deve É. estar entrando hoje saláriozinho aí. Falta um E sol por você? aqui, falta um calorzinho, não um calorão, um calorzinho, faltando, tá friozinho. Tá, né? Tá tem climinha xoxo, E aqui dentro, em todos os departamentos, nos estúdios, negócio frio, gelado. geladinho. Ui, cadê meu casaco? E esse friozinho, né? Entra uma estação, vem outra estação e a gente... o clima, né? Vai mudando. Com o passar do tempo, a gente sabe, né? Que chegou uma estação, é esperado um determinado clima. Sabia. Sabia, né? É. Aí vem outra. Mas que eu quero falar com estação, enfim. Sei. Pois Mas é, eu com quero as dizer estações. que, já que você tocou nesse assunto, eu estava na sexta-feira indo para o aeroporto, ouvindo rádio, e a jornalista estava divulgando como seria a previsão do tempo para o final de semana. Rará. Aí ela dizia assim, mas eu já estou numa fase da vida em que eu deva dizer, não é garantido. É verdade. Porque até mesmo os meteorologistas não estão seguros se vai ou se não vai, estão ali, né, na expectativa. Porque de vez em quando são surpreendidos. O tempo está doido. É verdade. Mas eu acho que você queria falar das estações da vida. Da vida, é isso mesmo, porque a nossa vida ela é cheia de estações, né? E esse passar do tempo aí, ele pode ser bom para muitas coisas, sarar algumas feridas, né? A gente pode dizer assim também, mas tem algumas que não saram, né, Darleide? Aquela dorzinha fica ali, ela é amenizada, podemos dizer assim, mas aquela lembrança sempre fica, né? Tem dor que se acomoda. É verdade. Ela Vai se acomodando na nossa vida, num cantinho ali, tá lá, né? No cantinho dela. Ontem foi dia de finados, né? Muitas pessoas indo aos cemitérios e tal, relembrando alguns momentos felizes com aquela pessoa que se foi. E a gente vai falar hoje sobre essas perdas, né, Darleide? Vamos falar sobre esses momentos, né? O luto, como viver a ausência de pessoas ao longo dos anos, né? Vamos pensar num luto patológico, naquele luto que se estende por uma vida, de pessoas que se fixam na dor da falta do outro, como que a gente vai entender o tempo do luto, que é o tempo de cada um de nós, como que a gente administra. Há quem diga que luto, perdas de modo geral, a gente vai, vamos dizer assim, superar. E eu tenho dito que a gente não supera, a gente aprende a viver nesse sentido de que vai estar ali, aquela memória, aquela lembrança, aquela vivência ocorrida, enfim, as outras questões envolvidas. Nós vamos trabalhar no programa de hoje com a presença da psicóloga Simone Bori, que a gente tem hoje no programa a presença linda dela por aqui. Quem mais, Abinal? Teremos também a Tânia Soares, ela que é dona de casa e há 5 anos, a Tânia Soares, ela enfrentou uma dor muito profunda, né? Dor profunda que uma mãe pode sentir. E ela vai contar pra gente um pouco dessa vivência também dela, desse momento difícil na vida dela. Mas nós temos aqui também, Darleide, para passar pra gente algumas informações sobre o tema do Na Prática de hoje, né? Falando sobre esses cuidados que a gente deve ter. É a Lene, é isso? Lani, né? Lani. É a Lani Zorzal. Acertei, Lani? Legal. Lani Zorzal com a gente hoje aqui. Ela que é enfermeira, vai trazer algumas dicas aqui de cuidados que a gente precisa ter também. E temos mais Josemara Mai, com mais info. E temos mais a promessa de que teremos também Robson Aleixo no programa de hoje. Será que hoje ele aparece? Será que o pastor aparece? Você viu que na semana passada a gente fazia o programa sobre pessoas desaparecidas? Aí, ao final, o Robson Aleixo entrou no telão, lembra? Foi. E aí ele desapareceu. Desapareceu de novo. Foi. E aí? Não voltou mais porque o sinal da internet caiu. Volte. Espero que não desapareça hoje. Bem rapidinho, já estamos de volta com você. Até já. Até já. Amores, de volta por aqui. Quero já de Olá. cara mandar um abraço para muitas centenas de mulheres com quem estive nesse final de semana e precisamente no sábado em Arapiraca, Alagoas. Arapiraca. Lá encontrei um amigo seu, pastor Jonatas, Pastor mandou um abraço. Jonatas, grande abraço, meu amigo, pra você, pra família toda, amigão, viu, de flor. Ele falou que você é legal. Eu falei assim, não garanto por hoje. Continuo, viu? Mesmo jeito. Continua assim. Não, e a gente fazia algumas musiquinhas, negócio É, também na rádio. criatividades. Era, rapaz,
Rapaz, era legal, hein? Beijo, meninas Abração. lindas, alagoanas, maravilhosas, de Arapiraca e cidades vizinhas. No final do mês, no último sábado do mês, eu estarei de volta a Alagoas, em Maceió, em mais um encontro de mulheres. Esse tinha 1.000 mulheres, no próximo 2.200 mulheres. Porque quando diz assim, vem, elas vêm. Vem, né? Aham. Marca a presença. Beijo, lindezas. Muito obrigada mulherada pelo carinho. Querendo aprender cada vez mais, né? Como Agora ser inventa uma de fazer um serva do encontro de Senhor. homens. Pois é, Não cadê? aparecem, não aparecem. Porque geralmente quando fala encontro de homens, é pra trabalhar, fazer os negócios lá. Não. Ou futebol, sei lá o quê. Mas encontro de homens, como encontro... Os congressos de homens, eles não vão. Vocês são, olha, Coisa, né? sinceramente. Mas De enfim... orelha pra nós. Mas mesmo assim, quando vocês morrem, a gente fica de luto quando a gente morre. Fazer o quê, né? A vida, ninguém é perfeito, meus amores. Como que é o luto aí na sua experiência? Alguma coisa que você aprendeu a lidar? Tá doendo? É recente? Faz tempo? Tem alguém que você dá assistência, que você acompanha, que tem um luto assim que você acha... Darleide, já faz muito tempo. Será que tem tempo? Ou é o tempo de cada um? 983-1502-49, confirma? Isso mesmo. 983-150249, lembrando DDD 12 para você já mandar sua mensagem aqui participando com a gente do nosso Entre Família. Josemara Maia já está por aqui para trazer as informações para a gente. O que vem por aí, Josemara Maia? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde para você em casa. Olha, mais info de hoje vai falar de um assunto que está gerando muita ansiedade. Enem, gente. O pessoal está na expectativa pelo exame e vamos conversar um pouquinho mais no nosso momentinho. Mas antes, roda a vinheta. E mais um ano e o Enem já está batendo na porta. Depois de tanto tempo de preparação, chegou a hora dos estudantes colocarem todo o conhecimento em prática. As provas vão acontecer já no próximo domingo, dia 9, e também no dia 16 de novembro. Neste ano, o Exame Nacional de Ensino Médio tem quase 5 milhões de inscrições confirmadas. E na próxima etapa, ou na primeira etapa, no caso, os candidatos vão encarar 45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol, além de 45 questões de ciências humanas e, claro, a temida redação. E a gente sabe, né, nessa reta final, cada minuto de estudo conta e muito. Por isso, Mais Info separou um tempinho aí para te ajudar com algumas dicas práticas de estudo, seja para você ou para o seu filho que vai encarar o Enem. E a dica de hoje é sobre como usar a inteligência artificial como aliada nos estudos. Para explicar melhor esse assunto, eu converso agora com o Rafael Írio, especialista em inteligência artificial aplicada à educação. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? É um prazer estar aqui para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Maravilha, Rafael. Agora conta pra gente, quais são os benefícios de usar a IA, inteligência artificial, na hora de estudar? Porque, querendo ou não, tá sendo assim uma bela de uma amiga nessa hora, né? Com certeza. E é muito importante que os estudantes entendam, principalmente os estudantes que estão aí na reta final da preparação para o Enem, que em exames de alta performance, de alta competitividade, não adianta simplesmente estudar muito. Quem vai ter a vantagem competitiva é realmente quem consegue estudar de forma mais intencional, de forma mais inteligente e principalmente de forma mais prática. E é aqui que a inteligência artificial pode ser grande aliada no processo de aprendizagem e nos últimos detalhes aí na preparação para o Enem. E o porquê? Porque a inteligência artificial realmente tem um poder muito grande de personalização. O estudante pode usar a inteligência artificial para texto, criar conteúdos que são personalizados às suas necessidades. Podem usar a inteligência artificial para revisar textos, grandes relatórios e realmente sumarizar as informações principais. Mas eu acredito que existe um grande benefício no uso da inteligência artificial na preparação para grandes provas, é realmente usar as ferramentas de IA, aqui o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Grok, como um tutor virtual. Usar aquilo que
problemas para realmente esclarecer dúvidas, fazer perguntas, definir temas ali de um programa de estudo. E hoje, a inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial interativa, é possível que o estudante consiga criar novos caminhos, novas maneiras de estudar, por exemplo, a criação de vídeos, a criação de áudio, até mesmo de podcasts, que realmente são maneiras mais eficientes, que engajam mais o estudante nessa preparação para as grandes provas. Maravilha, Rafael, obrigada por suas informações, uma ótima tarde para você, tá bom? Obrigado, uma ótima tarde para vocês também. Maravilha. Gente, o áudio um pouquinho do Rafael tá dando uma falhada, mas não se preocupe que você não vai ficar sem dica, tá? Eu separei aqui e vou ler para você. Olha, gente, o aluno pode solicitar resumos. Lembra que o Rafael comentou dessa questão de você não ir pegando várias informações e colocando, estudando tudo de uma vez? Tem que ter um cronograma de estudo, tem que saber o que você está estudando. Então coloca lá resumos, questões no estilo já do Enem, para se preparar, porque você sabe, se por acaso já fez alguma vez o exame, sabe que as perguntas não são pequenas, tem que ler, reler bastante, até conseguir entender realmente e conseguir responder. Também simulados você consegue estar fazendo, é possível criar o cronograma, já que caso você não tenha, apesar que já está na reta final, eu acredito que você já tem esse cronograma, mas caso não tenha, tem como criar um cronograma e pedir para a inteligência artificial. Também a respeito de temas difíceis, não entendeu? Pede uma explicação, coloca, olha, explique de forma detalhada, mas é importante quando você chegar ao momento de precisar de explicações, você detalhar para a inteligência artificial, não só colocar, explique. Não, mostre o que você quer para ela conseguir funilar ainda mais a informação e trazer um resumo prático e didático para você. Agora é importante também ressaltar de alguns cuidados que precisa ter. IA, gente, é inteligência artificial, seja no chat GPT, quando você coloca uma informação, tem essa questão de muitas vezes perder o foco do cronograma de estudo. Nossa, que informação incrível, que informação legal, quero saber mais sobre isso. Aí você vai mergulhando no universo e esquece que você tem um planejamento ali para estudar. É necessário também confirmar as informações. Por mais que tenha um banco de dados, você precisa confirmar as informações. Dá uma olhadinha na fonte, vê se aquilo que está ali, que passou, que o chat te mandou, está de acordo, está certo também, tá? E aí sempre verificar essa questão de fontes. Para a redação também é possível, tá? Tem como sim. Você pode mandar a sua redação para a inteligência artificial, para ela analisar, para ver se está de acordo e fazer um comentário sobre a sua redação. Olha que interessante, porque a redação é a mais temida, né? Então você vai lá, treina, manda várias redações de vários assuntos, até porque a gente não sabe qual é o assunto de fato deste ano. Você coloca lá e pede para o chat analisar o que você pode melhorar, quais são os pontos que estão errados, o que você precisa verificar. E o melhor, pede para te dar uma nota. Claro, não vai tomar aquilo como certeza, mas é importante você ter uma ideia de como que está a sua redação, para chegar lá na hora e falar, bom, eu me preparei pelo menos, né? Então dá uma verificada, usa a tecnologia ao seu favor, tá bom? O Enem é mais do que uma avaliação, o Enem é uma chance de abrir portas para o ensino superior e transformar um sonho em realidade. Então vai com calma, confiança e fé, o esforço de agora vai abrir caminhos lá na frente. Respira fundo, aproveita a tecnologia ao seu favor. Já que está ali disponível, tem opção gratuita, por que não testar, não é mesmo? E pedir para ele analisar e não fazer a redação para você, viu? Porque aí você não vai aprender nada, né? O chat fazendo a redação para você. Mas interessante, né? A gente usar a nosso favor toda essa tecnologia que tem e até ajudando meu filho a estudar, enfim, em algumas atividades lá da escola. Eu vejo a facilidade que tem hoje em dia para poder buscar mais conhecimento, né? O que na nossa época não tinha, era Barça, era dicionário, era não sei o quê, era enciclopédias, negócio tudo lá. Era muito bom. Que era excelente. Hoje está tão fácil que a galera não está dando a É até melhor a forma que a gente usava, porque a gente ia para a biblioteca e lia, você tinha que ler todo o negócio ali para você achar a resposta lá embaixo. Agora não, você só joga ali, mas enfim, Você né? quem?
Você? Eu? Se entregou. Também, né? Você! Pegava uns resuminhos ali, mas não tinha muito pra onde correr, né? Isso do Avinaldo, que não fazer no chat GPT. Mas é interessante, porque eu fiz um teste, coloquei algumas informações e ele me entregou em tópicos, que vale Legal. lembrar que em tópicos é mais fácil de lembrar depois, né? Você consegue memorizar com mais facilidade. Então, pede para ele te passar em tópicos os pontos que você precisa melhorar. E, claro, como o Abinal disse, não é para ele fazer a redação, mas sim para você testar os seus conhecimentos, tá? Gente, eu fico por aqui. Beijo, Vou deixar linda. vocês conduzirem o restante do programa. E, ó, um beijão para vocês aí de casa e para vocês também. Valeu, Jô. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo, Gostei do verde, viu? Tá linda. Show. Outro dia eu Muito pus legal lá o no verde. chat, assim, chat, Eu amo verde. Chat, Verde é- chat meu, existe alguém mais querida do que eu, mais fofa do que eu? E o que ele falou? Ele me perrou. Ei, travou. Ele vai dizer, e agora? Eu não Estamos posso verificando. mentir. Sabe aquela mensagem Sei. que estamos verificando em todos os sites, em todos os... Tô esperando a resposta. Diferente do ser humano, fala, não, tá ótimo. Ele vai analisar e dizer, então, ó, né? Eu não fiz a Brincadeira, pergunta viu? certa. Daleide, momento de trazer para nossa conversa aqui, ela que tem um vasto conhecimento, né? Mestre e especialista em psicologia clínica, com uma vasta experiência no acompanhamento de pessoas em eventos adversos da vida, traumas, né? E hoje a gente falando aqui sobre o luto, como lidar com o luto. Nada melhor do que a Simone Bori, psicóloga, mestre, junto com a gente para conversar sobre esse tema. Já esteve em outra ocasião aqui e é um prazer recebê-la mais uma vez. Simone, seja bem-vinda, tudo jóia? Obrigada. Fica à vontade, Bem-vinda, viu? Simone. E aí, Darleide? Tudo bom? Tudo bom? Amada, quando o assunto é luto, perda, o que de cara a gente precisa considerar como altamente importante até para a gente compreender de si e de quem esteja sofrendo luto à nossa volta? Você já parou para pensar que a única certeza que nós temos na vida é que a gente vai morrer? A gente não pode garantir nada, mas a morte a gente tem certeza que a gente vai passar por ela. E é algo que é tão comum na sociedade, mas a gente não fala sobre isso. A gente não conversa sobre isso. E aí algo que faz parte do jeito humano de ser se torna problemático. E aí quando a gente começa a pensar em luto, a gente precisa entender que, na verdade, é um período de tempo que eu tenho que dar conta de uma nova realidade. Tanto em termos de pensamento, quanto em termos de comportamento, porque eu vou ter que mudar muita coisa no meu ambiente. Estou falando de luto de pessoas queridas, né? Sim. Então, quando a gente pensa em luto, a primeira questionamento que a gente tem que fazer é que ele faz parte do processo da vida, é algo que é natural. E é um processo que é normal. Mas o fato da gente colocar isso como um tabu, isso pode trazer consequências. Então, por isso que é tão importante a gente conversar Mas sobre isso. você acha que tem um meio de a gente levar em conta ser da vida, o morrer faz parte da vida, não estava no projeto original de Deus, mas a morte surge num dado momento como resultado, obviamente, do pecado, trazendo o contexto bíblico. Noutro aspecto, a gente pode entender a morte como também algo que impede a continuidade de uma vida em pecado, uma vida, enfim. Então, ela tem a sua dose de dor e remédio, de alguma maneira, se é que me entende, senão a gente vai elaborando melhor isso ao longo do programa. Mas você acha que se a gente falar mais, se a gente considerar mais, se a gente se aproximar mais do tema de alguma forma, pode, em algum momento, a gente assimilar melhor, passar melhor por ela? E é interessante que você traz, porque às vezes a gente tem uma sensação, porque a gente vive uma cultura de felicidade. Exato. E aí, quando a gente entra em contato com a dor, porque é uma dor, a mesma via da dor física é a mesma via da dor emocional, quando a gente pensa em termos cerebrais. Mas a dor e o sofrimento fazem parte também do nosso jeito humano de ser. Quando a gente começa a falar, tanto é que existem culturas que elas vão encarar a morte de uma maneira muito mais tranquila do que outras culturas. Justamente porque faz parte do jeito de ser. O que a gente tem feito hoje? A gente tem tirado a morte de dentro da nossa casa. A gente vê em outras culturas que as pessoas morrem dentro de casa com seus entes queridos. Então, o processo ele vai ser passado de uma maneira que o nosso cérebro ele consiga dar conta, porque ele está vivenciando. Quando a gente coloca dentro de um hospital, por exemplo, fica distante.
sabe? E aí você fica esperando algo que você não sabe. É muito diferente o processo quando a gente vê a família participando. E eu já tive, recentemente a gente teve uma situação, ela morreu no hospital, mas a família toda estava junto. Então, parece que é estranho, mórbido, mas é algo que a gente precisa começar a encarar como faz parte do jeito humano de ser. Eu não sei como era no Paraná. Você é do Paraná? Não, Sou do lá no Paraná, Rio do criado em Sul, Santa São Catarina. Francisco. Santa Catarina. Não sei, você é de onde? Aqui de São Paulo? Então, eu sou filha de pastor, nasci em Manaus, mas Rodando fui o Brasil, conhecer né? depois de Mas- grande. Lembrando da minha cultura no Nordeste, eu cresço ouvindo, sabendo que pessoas à volta, a vizinhança morreram, mas elas serão veladas em casa. Em Elas casa. poderiam até Isso. morrerem Era assim, no hospital, mas elas eram veladas em casa. Antes era E muito isso comum. tornava o tema, o assunto morte, da comunidade. Exatamente. Então, as crianças, os vizinhos todos, a comunidade toda participava daquele momento. Ixi, que eu tinha um A medo, gente hein? acordava na madrugada com Passava pessoas na rua, às vezes eu via gritando. de longe aqui um caixãozão lá dentro de uma casa que já me dava um ruim à noite. Ixi, eu Não. tinha medo disso. Ah, depois cresci e passou, viu? Mais ou menos. Passou. Brincadeira. passou. Mas assim, isso para dizer que de fato o que você está dizendo faz todo sentido. Num dado momento nós tornamos esse momento cada vez mais longe. Distante. Aí a gente começou a discutir a criança saber ou não, falar ou não. Vai, não vai, Então no quanto velório. mais longe, mais o tema precisa ser encarado, né? Exatamente. É verdade. E aí é quando a gente começa a ver que a partir de 2022, com a chegada do DSM-5, o que é o DSM-5? Ele é um tratado de transtornos mentais que ele é muito útil para nós profissionais de saúde mental. Então, a partir de 2022, a gente vê agora o luto prolongado, que ele não é uma depressão, não dá para a gente tratar, porque às vezes os sintomas podem ser parecidos. Então, perder uma pessoa, perder um ente querido e parece que está com depressão. Não, porque se você for tratar como depressão, se você for dar antidepressivo, não vai melhorar. Então, ele tem um quadro específico de sintomas que a gente precisa observar e tratar especificamente o luto prolongado. E a gente precisa conversar sobre isso. A sociedade ela precisa entender quando que começa esse luto prolongado, por exemplo. E como Precisa fazer a agir diante distinção. dele, né? Exatamente. Eu A gente conheço, já volta. eu conheço até um caso, dois casos, na verdade, né? Duas mulheres, as duas, tanto uma quanto a outra, amava demais o esposo, enfim. Uma, ela perdeu o esposo, faleceu, acho que foi na sexta-feira o velório dele. No domingo mesmo, ela já fez a limpeza no guarda-roupa e tal. E segunda-feira, para a cabeça dela, ela sentiu que precisava ir trabalhar, voltar à rotina dela para ela dar continuidade à vida. Já a outra, encontrei com ela depois de 3 anos da perda do esposo e ela ainda estava muito mal e não conseguia nem tirar algumas coisas dele do guarda-roupa, roupas e tal. Então tem todo esse processo diferente, né, de uma pessoa para outra. E eu até aproveito para você que está em casa acompanhando a gente, talvez está se perguntando aí também, né? Eu vou na TV, né, diretora? Melhor que eu já mostro até ao fundo o que eu tenho para mostrar para você aí de casa. Seguinte, ó. É uma dúvida que vem na cabeça de muitas pessoas. O que acontece com o ser humano depois da morte? Vai para o céu, vai para o inferno, fica no purgatório, fica vagando por aí. Então, são tantas teorias. Reencarna em outra criatura, né? Pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser o que for. Você já ouviu várias teorias sobre o que acontece depois que a pessoa morre? Mas o que é, de verdade, a morte? E o que acontece com a pessoa depois que ela morre? Conforme a Bíblia, segundo o que a palavra de Deus nos diz, o que é a verdade, né? Porque a Bíblia é a verdade. E se nós entendemos como a vida ela foi dada ao homem, nós compreenderemos melhor o que acontece na morte. Já parou para pensar nisso? Esse é um dos capítulos que a revista Eu Creio ela vem trazendo para você. No capítulo 11 da revista Eu Creio, ela diz o que a Bíblia fala sobre a morte. E dentre essas perguntas, o que a Bíblia diz que acontece com o homem no momento da sua morte. Se você quer compreender melhor esse e vários outros temas, eu peço para que você entre em contato com a gente agora pelo telefone que já aparece aí na sua tela. É o 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da nossa escola bíblica, onde uma equipe
incrível vai te atender com toda educação, carinho, pegar os seus dados ali, seu endereço e enviar gratuitamente para você essa revista, tá bom? Revista Eu Creio vai chegar de graça na sua casa. E é um material muito bem feito. Você está vendo as imagens aqui passando atrás? São imagens reais dessa revista que eu tenho em minhas mãos e que vai aí para sua mão também. Vai até a sua casa, ó. Tá vendo aí as imagens? É um material feito com excelência, com total carinho e até mesmo base bíblica para que você entenda perfeitamente vários temas relacionados à nossa crença real do que acontece com a pessoa depois que ela morre. Fala sobre a lei de Deus, a justificação pela fé, vem falando sobre o batismo, a volta de Jesus, esse que é o ápice, né? Aqui, nessa terra, da nossa vida aqui, esse momento todo especial. Então, entre em contato agora, não deixa para depois. Telefone 0, operadora 12 21 27 31 21. Revista Esperança Novo Tempo, Eu Creio. Vai chegar de graça na sua casa, tá bom? Tem interação chegando por aqui, Darleide. Sim, da Leila, lá de Angola. Perdi o meu pai no ano passado, no dia 12 de novembro. No momento que mais precisava dele, pois estava a me preparar para defender a minha monografia. Meu pai deixou um vazio no meu coração que jamais será preenchido. A cada dia Deus me ensina e me ajuda a viver sem a presença de um pai. Eu vivo com esperança e certeza de que um dia verei, assim que o nosso Salvador regressar. Olha só, esse ano Nosso fará abraço, um ano, Leila. né? Nesse mês, né, Darleide? E são datas, né, que vão se renovando e você vai lembrando ainda mais presentemente daquele ente querido, como no caso da perda do pai da Leila. Um beijo, meu amor, o nosso abraço para você, o nosso carinho. A gente continua por aqui juntinho, tá? Ainda hoje nós vamos ter mais compreensão a respeito do assunto, teremos o renovo da nossa esperança em Deus para nós encararmos isso que é a morte. Nós já voltamos com você, até já. Vamos lá, de volta por aqui no Entre Família. Deixa eu te perguntar, aproveitou o intervalo ou enquanto eu estava falando ali para pedir a sua revista Esperança Novo Tempo, Eu Creio, para trazer justamente a base daquilo que a gente acredita. Ou se você, não sei nem no que acreditar, tantas coisas que eu ouço falar por aí, eu não sei ao certo o que é a verdade sobre a morte, por exemplo, o que acontece com a pessoa depois que ela morre. Eu posso ter esperança de rever aquela pessoa que dá aquela saudade, aquele aperto no peito, né? Vou poder revê-la novamente? Pois é, a Bíblia fala, olha, ela traz tantas esperanças para o nosso coração. Se eu fosse você, não deixava de pedir esse material que vai trazer paz, vai trazer luz aí para a sua vida e para o seu coração e aquela esperança gostosa, tá? Então, entre em contato e peça agora esse material, né, Darleide? Com certeza. Aliás, quem pode dizer sobre a vida é o Criador. A vida está em Deus. E o que ele diz sobre viver e morrer? O que ele diz sobre o após a morte? E o que ele diz sobre como viver, apesar de nós ainda lidarmos aqui com a morte de quem a gente ama? Eu vou conversar agora, junto com você, com uma mãe que perdeu a sua filha, já jovem adulta, aos 26, 27 anos, 26 anos de idade. E o que essa mãe faz a partir da perda da sua filha? E eu, como mãe, tendo perdido uma filha, sei que é uma dor daquelas profundas, que não tem muito o que fazer a não ser vivenciá-la de cara. Mas e o que foi essa história para a Tânia Soares? Boa tarde, Tânia. Bem-vinda e obrigada por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Há de ter significado e encontrar lugar no coração de muitas outras pessoas. Conta a história, como foi para você? A minha filha tinha 26 anos, era professora, estava se preparando para casar, estava noiva, e de repente descobriu um problema na cabeça. Começou com muitas dores de cabeça, e em 7 meses, mais ou menos, 7, 8 meses, ela descansou no Senhor. Foi muito sofrimento. Durante um mês, até descobrir qual o real problema, demorou um mês. De final de janeiro de 2020 até março de 2020, ela já tinha triplicado a medicação de tratamento.
E ela, e nada resolvia. como é que você lidou assim de imediato com a perda dela? Porque você sendo uma mulher cristã, uma mulher que tem conhecimento do que a Bíblia nos diz sobre o pós-morte, nós já temos um ganho nisso, né? De sabermos o que vem a seguir no sentido da teologia. Mas e você enquanto mãe? Como é que você lidou com o primeiro momento e a seguir? O primeiro momento foi muita surpresa, porque o diagnóstico dela a gente entendia que a cirurgia, né, ia acabar com o sofrimento dela, que as garantias dos médicos eram de 95% de chance de dar tudo certo. Então, foi uma grande surpresa ela não ter conseguido vencer essa cirurgia. O pós-cirúrgico, na verdade, o pós-cirúrgico. Mas ela me confortou, muito, antes da cirurgia, ela me confortou com a certeza de que ela aceitava a vontade de Deus. Fosse qual fosse, ela aceitasse, se Deus entendesse que ela, naquele momento, estava salva, ela aceitava a vontade dele. Se fosse para ela se perder, claro que ela não queria, que ela tinha planos, a gente também tinha planos, mas ela estava muito lúcida quando disse para mim que ela aceitava a vontade de Deus. Se fosse da vontade de Deus que ela descansasse, ela aceitaria. Entendi. Mas Então então é eu o que me entendi. conforta até hoje. Então, isso deu a você o alento para o que vem a seguir. Isso faz diferença, não é, Simone? Só dá uma palavrinha aqui com a Simone, que é a psicóloga nossa convidada de hoje, para interagir sobre esse assunto. E aí eu já volto com você, tá, Tânia? Estamos juntas aqui. Isso de ter até uma despedida do outro faz parte de que esse processo corra melhor, em melhores condições, não é? Sim, quando a Tânia fala de 7 meses, a gente está falando de um pré-luto, sabe? Tudo bem que eles acreditavam que ia dar certo, então o tempo de pré-luto, ele não foi 7 meses, né? Foi o pós-cirúrgico, pelo Sim. que a Tânia traz. Mas tem uma coisa muito importante que, assim, por mais que a gente tenha toda essa crença, a Bíblia ela mostra claramente para a gente em relação à morte e é muito confortante isso para a gente, mas isso não é suficiente para a gente não entrar em contato com o sofrimento. Sim. Eu gosto muito da história de Jesus quando ele vê Lázaro, porque ele sabia que Lázaro iria ressuscitar, ele sabia que Lázaro... E mesmo assim, o que acontece com Jesus quando ele dá de cara com a situação? Ele chora. Apesar de que Jesus chorou pela incredulidade das pessoas à volta, né? Sim. Mas Também a falta do amigo... Exatamente. Então, assim, a questão emocional do sofrimento, infelizmente, neste mundo nós teremos aflições e isso faz parte. E a dor, ela é real. E aí a gente precisa levar em consideração, gente, que o luto, ele é algo que a gente vai passar, mas a gente precisa entender para que ele não se prolongue, para que ele não se delongue. Isso está nas nossas mãos. A gente pode atuar nesse momento, sabe? Vamos saber então aqui com a Tânia como que foi esse tempo do depois. Você já contou que a maneira... Só uma coisinha. Eu sei que o tempo é curto, mas ela teve a todo tempo sofrendo de dor, mas ela não ficou internada, ela não ficou sem... Ela trabalhava, sofria, mas trabalhava. E essa cirurgia foi o médico achou que ia se resolver tudo. E ela foi para a cirurgia lúcida, entendendo que aquilo ia ser a solução do problema. Por isso que eu digo que ela falou, um dia antes da cirurgia, ela falou comigo lúcida, tranquila, sobre aceitar, não que ela acreditasse que isso fosse acontecer, mas ela aceitaria a vontade de Deus, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente tem a esperança, a gente sabe que Deus está cuidando de tudo, né? Que Deus está no controle de tudo. Então, ela tinha a esperança de que nada ia ser uma cirurgia normal e depois da cirurgia ia dar tudo certo. Até que deu certo na cirurgia, mas infelizmente o pós-cirúrgico que acabou não sendo como nós gostaríamos. E como você está, Tânia? Nos primeiros momentos eu parecia que aquilo não estava acontecendo, apesar
da conversa com ela, parecia que a todo momento ela estava viajando e ia voltar. Hoje, eu estou mais tranquila. Hoje, graças a Deus, eu vivo um dia de cada vez, que eu entendo que eu vivo um dia de cada vez com a ajuda de Deus. E com a certeza de que não me desespero, sabe? Não vivo desesperada, preocupada, mas com a certeza de que eu preciso fazer a minha parte para estar com ela naquele grande dia. No dia da ressurreição, na volta de Exatamente. Jesus. Obrigada, amada, por compartilhar um pouco do seu coração de mãe aqui com a gente, da sua história. Que Deus abençoe a você e sua família nesse processo. Obrigada. Amém. Obrigada também. Deus abençoe vocês também. Fiquem com Deus. Eu convido você a pedir a revista Eu Creio. Nós estamos oferecendo para você esse conteúdo hoje para a gente refletir e buscar mais profundamente o que diz a Bíblia sobre a morte e o pós-morte. Ainda há pessoas que dizem o que acontece após a morte. Para onde vão as pessoas que morrem? A alma, aquela alma fora do corpo? O que significa quando a Bíblia diz que o fôlego volta para Deus? Tem algo a mais para aprender a respeito do assunto? Alma, fôlego, vida e morte? Vamos estudar a Bíblia Sagrada sobre isso? Faço lembrar que o apóstolo Paulo vai dizer em algum momento: amados, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que morrem, porque aqueles não sabem da esperança que nós sabemos. Mas de que esperança Paulo estava falando? Ressurreição? Vamos estudar juntos a Bíblia sobre o tema morte, ressurreição, volta de Jesus, tudo isso aqui contemplado na revista Eu Creio, que você recebe em casa, bastando apenas mandar uma mensagem para a gente no 0 Operadora 12 98244 4449. Eu Creio. E logo você vai receber todas as informações de como receber em casa, sem precisar pagar nada por isso. O carteiro vai levar até você gratuitamente a revista Eu Creio. Pede agora, 98244 4449. Muito bom, Darleide. Oi. Temos mais alguém com a gente. Hoje deu certo. Sinal não vai cair, viu? Assim a gente espera que o sinal da TV não caia, Eu acho né? que esse está garantido. Está garantido. Pastor Robson Aleixo já está com a gente por aqui e hoje o sinal não tem como falhar, né, Pastor Aleixo? Como é que você está? Eu posso cair, né? Você pode cair. Não. Bom estar aí, contigo, Geraldo. Tudo bom bem? Bom estar contigo novamente também, graças a Deus. Acho que é para eu ficar ali, né? Que ali que tem um suquinho. O pé está se recuperando então bem? Deixa eu já sentar aqui, ó. Pronto, aqui tem suco. Sai de perto do meu copo. Como é que está a recuperação do pé, pastor? Muito chata. Muito chata, né? Muito chato. Mas em tudo dai graças, já está melhor. Já se passou mais de um mês, daqui a pouco 2 meses. Está mais perto do que nunca de tirar o gesso. Em tudo dai graças, não de tudo. Isso é verdade, né? Eu continuo sendo uma pessoa feliz e satisfeita. E reclamando. Agora, Pois pastor... bem. Pois bem, mas é só para dizer que vale a pena celebrar. Daqui a pouco você tira essa bota. Sim, assim que eu vou botar pra bolinha, quebrar. Vamos jogar uma bolinha depois, né? Jamais. Não, jamais. Deixa quieto, né? Jamais. Agora, pastor, até nesse tema que a gente está falando aqui, e a gente ouviu a história da Tânia, né? A gente ter algo que a gente possa... Algo não, né? Alguém em quem a gente possa confiar. Uma esperança no coração faz toda a diferença quando a gente, né, perde um ente querido, quando a gente se depara com uma situação tão dolorosa como essa. Ter no que nos apegarmos de verdade faz uma diferença tremenda, né? Eu gosto de uma concepção, uma frase que sintetiza uma concepção que eu acho muito importante para a vida em todos os sentidos. E ela é assim: nós não procuramos as fortalezas nos momentos de paz, mas nos momentos de paz, são nos momentos de paz que a gente constrói essas fortalezas. Então, nós temos no que se apegar, nós temos em que fazer isso se a gente construiu isso. Então, por exemplo, você falou da esperança, eu creio. Eu posso não estar passando por nenhum momento de luto agora, mas ela vai me dar a ideia que eu preciso quando eu passar por isso. E Deus age com a gente sim o tempo todo. Muitas vezes a gente está passando agora por uma circunstância que eu pergunto para Deus assim, por que disso?
Mas ele está te fazendo forte agora para uma circunstância onde você não vai ter tempo de se fortalecer. Você já está, de alguma forma, preparado para isso. Então, para ter o que se apegar, essa oferta da mão do Senhor, ela nunca é oferecida somente nos momentos de dificuldade. Ela é oferecida todos os dias. E muitas vezes nós aumentamos o momento de dificuldade porque a gente rejeita a mão de Deus no momento de facilidade. Isso é muito importante. Hoje essa força está sendo oferecida para você com o seu luto ou sem o seu luto. Isso é muito importante. Deus é um companheiro de todos os momentos. Verdade. Mais uma vez reforçando aqui, ó, Revista Esperança Novo Tempo, eu creio. Fortaleça agora mesmo essa base aí, porque tempestades virão, né? Eu já ouvi aquela frase, se tá dando tudo errado, fica tranquilo que vai passar. Mas se tá dando tudo certo, tudo bem, também vai passar. Vai passar também, né? Porque a nossa vida é assim, né, pastor? Cheia de altos e baixos. O grande centro da nossa fé, Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Enquanto Cristo estava na cruz, havia um grande sofrimento, uma grande frustração. Então, não havia um cristianismo inteiro, verdadeiro, uma fé totalmente colocada diante de nós. Cadê? Um tá ali. Uma fé totalmente sólida diante de nós com Cristo na cruz. Muito pelo contrário, os discípulos estavam assim detonados. Mas na ressurreição, tudo se fecha. Por isso que Paulo fala, se Cristo ressuscitou, então o inimigo já foi vencido. Então não existe agora um obstáculo, porque Cristo é especialista em ressurreição. Ele ressuscita um morto de 4 dias, ele ressuscita um jovem, ele ressuscita uma menina, ele se ressuscita, ou seja, não tem estágio da morte que ele não tenha vencido. Então ele é o dono da vida. A grande questão é que, assim, para quem perde um ente querido, ela vai lidar com a falta, né? Em torno da falta, muitas vezes tem culpas, né, Simone? Há pessoas que nutrem culpas de um relacionamento, de aqueles cis que vão aparecendo. E se eu tivesse promovido tal tratamento? E se eu tivesse feito isso e aquilo? Então, as questões que vão surgindo em torno da perda. Há também outro sofrimento, outro nível de sofrimento, é justamente pelo desconhecimento quanto ao que acontece ao pós-morte. Há pessoas que elas estão em sofrimento por pensar que alguém seu morreu e foi para o inferno. Há pessoas que estão crendo que uma alma apareceu a ela e que era do seu ente querido. Então, há outras questões nessa dimensão espiritual, em que tudo seja espiritual, nessa dimensão do desconhecido, do que vem a seguir. Daí a importância de nós que somos cristãos conhecermos plenamente, mais profundamente, cada vez mais, o que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada diz sobre esse assunto. Porque mesmo no universo cristão, nem todos acreditam na ressurreição como ela é declarada na Bíblia. Nem todos acreditam que os mortos ressuscitarão somente no último dia. Há quem acredite que quem morreu, o corpo está na terra, mas existe uma alma que sai desse corpo e vai para o céu ou para outro lugar. Então há essa dimensão também para ser ensinada e para ser aprendida, não é, pastor? É muito importante, você disse uma frase que a gente precisa repetir como alerta. Não existe um cristianismo, existem cristianismos e uma parte dele é bíblico. Nem tudo que é cristão é bíblico, porque cristianismo é uma expressão cultural. Nós vivemos no país mais cristão do mundo, mas talvez seja um dos menos bíblicos do mundo. Então, crescer igrejas e crescer conhecimento da palavra não é necessariamente a mesma coisa. E é na angústia, é no anseio, é na aflição, é no desespero que a ideia falsa ganha muita força. Ninguém toma um golpe quando não está devendo, quando não tem um anseio. Então, quando você, por exemplo, está com dor de dente, você te oferecer água sanitária, diabo verde, a pessoa toma. Porque a angústia faz ele quer se apegar, e a morte ela traz para a gente uma ideia implacável de fragilidade. Você nunca se viu tão incapaz quanto a morte revela essa incapacidade. Se alguém já entrou numa UTI pediátrica, sabe que eu estou falando. Você olha para aquilo e você vê a sua própria incapacidade. Então, eu acho muito importante a gente dizer isso e definir como a Bíblia define. Para a gente entender o que é a ressurreição, a gente precisa entender o que é morte. E a morte é colocada na Bíblia como um estado de não existir. Isso é muito importante. A morte é um estado de não existir. Quando Deus cria o ser humano não tem uma alma. O ser humano é uma alma.
Então, o que é a constituição do ser humano? Ele é uma matéria que está vinculada à natureza como um alface está. Então, você pega ali uma couve que pegou um bichinho, um verme, a couve morre. Você também. Então, nesse nível de fragilidade ou sujeição às leis da natureza, nós somos um ser físico, mas que recebemos a partícula divina e respondemos a ser imagem de Deus. Mas para existir, essas duas coisas devem estar atuando juntamente no mesmo corpo. Então, é importante para você que está me ouvindo. Vida só existe na constituição das duas coisas. Então, o que é uma alma? A alma é o que acontece, é o que se forma, é o que existe quando o fôlego de vida, a partícula divina e um corpo físico estão juntos. Quando essa condição de vida ela se desmancha, não há mais alma. Para ter alma, tem que ter as duas coisas. Então, se uma pessoa perdeu a partícula de vida e agora só é um corpo em decomposição, aquilo já não é mais alma. Então, quando Deus fala, vou trazer a alma de volta, Ele vai trazer um corpo e a partícula. Não existe vida sem corpo. Partícula que você está chamando fôlego. O fôlego de vida, essa centelha de vida, esse é algo que é impossível que um ser humano crie. Ou Deus dá, ou a existência não acontece. A vida vem da palavra de Deus, do sopro de Deus. Não existe nenhuma possibilidade de vida, em nenhum canto do universo que não seja proveniente dessa vontade. A alma que sai do meu corpo, estilo Gasparzinho, não tem. Alma, biblicamente. Etimologicamente não tem. Não faz sentido na própria definição da palavra. Porque alma vem de anima, coisa viva, animada. Um desenho em quadrinhos não é um desenho animado, porque o desenho animado está vivo. Anima. Espírito, respírito, coisa que está respirando. Respírito. Então, quando fala assim, uma alma saiu do corpo, não existe alma que não tenha corpo. Para ter alma tem que ter corpo. Puxa. Para ser alma tem que ter corpo. Interessante. Bom demais. E a Bíblia traz todas essas explicações aí, viu? Tô em qual? Tô nessa? Tô naquela? Tô aqui, escolhe uma. Escolhe essa daqui, ó. Tá ali, ó, Lucas. A Bíblia traz pra gente todas essas explicações, né? E a gente às vezes fica tentando buscar aqui, ali, lá, busca na palavra, tá bom? E a Novo Tempo tá aqui para te ajudar nessa busca. Telefone para você entrar em contato com a gente agora. Aproveita, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas enquanto isso, liga pra gente. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21 e peça a revista Esperança Novo Tempo. Eu creio que tem essa resposta que você vai encontrar na Bíblia e também falando sobre o tão grandioso dia da volta de Jesus e a ressurreição dos mortos em Cristo. Bênção demais, né? Depois, no próximo intervalo, a gente vai conversar aqui com uma enfermeira e ela vai trazer para a gente aqui alguns cuidados paliativos. Ela tem, estava conversando com ela ali e ela contando de algumas experiências muito incríveis, tá? De um momento doloroso se tornando um momento mais tranquilo e suave também. Você vai saber mais depois do intervalo. Até já. Como tem sido com você? Você é uma daquelas pessoas que conta de ter perdido alguém e não conseguiu ainda lidar com essa falta? Você é uma daquelas pessoas que sente muito a ausência do outro? Agora há pouco nós ouvíamos o pastor Robson Aleixo falando do aspecto que a gente precisa ter em mente do que é mesmo a nossa relação com o corpo, com a presença, com o físico, com a existência do outro com a gente. E aí a Simone conversava comigo logo a seguir de como a gente vai precisar reaprender a viver sem aquela presença, sem aquele corpo, sem aquele indivíduo que faz parte da gente, da nossa história, do nosso dia a dia. Mas vai chegar uma hora em que a gente vai também ter que lidar com a despedida, com o deixar ir, e para que a gente também fique de alguma forma com um pouco mais de inteireza. O que dizer sobre, por exemplo, cuidados paliativos, a despedida de alguém, o fechamento de um ciclo? Nós vamos receber agora a enfermeira Lani Zorzal. Ela vai se somar aqui com a gente, sentar junto com a gente nesta sala para esse papo e vai contar um pouquinho também de experiências suas e do que a gente mais precisa saber. Tudo bem? Tudo bem. Fique à vontade, meu amor. Conta pra gente o que são os cuidados paliativos na despedida, no fechamento do ciclo e alguma história que você possa trazer. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Os cuidados paliativos, eles são aconchego, né? É aquele momento que a gente oferece conforto, amor, entrega no finalzinho ali da vida, né? E nós temos uma empresa
de cuidados de pessoas, cuidadores de pessoas. Então nós vivenciamos muito, né, essas despedidas, esses momentos da família com o ente querido e eles são super importantes, né? O momento ali de entrega, né, da família com quem está, né, passando por essa dor. Então é o carinho mesmo, é o conforto, é o aconchego, trazer para perto. Uma despedida, né, uma de despedida fato, auxiliada com por amor. vocês profissionais, Sim. especialistas na área, num ambiente mais amoroso, mais Isso, gentil. mais aconchego. Mas Simone, e se acontece de não haver possibilidade de uma despedida? Algo trágico, algo repentino, algo do gênero, ou que não houve possibilidade, até mesmo pelas condições hospitalares, que muitas vezes não tem esse tipo de possibilidade mesmo, esse Brasil e sua realidade. Dificulta mais o processo do luto quando não há esse fechamento de ciclo como família? E que é comum. A gente precisa destacar que é comum. Então, a Lani trouxe um exemplo que é muito interessante, que eu começo a vivenciar o processo de luto fechando um ciclo. Tanto é que a gente fala muito sobre isso. Leva ou não os filhos? É muito importante para os filhos, para eles poderem fechar esse ciclo, terem esses registros. Tem pessoas que, não quero que eles tenham esses registros. Não, isso faz parte do processo. A vovó sumiu, o parente sumiu e por onde foi? Exatamente. Quando a gente tira esses momentos, o nosso cérebro tem que dar conta. E o nosso cérebro gosta de contar muitas histórias, e inclusive histórias que não são reais e até histórias que ele pode ter sofrido e ninguém viu. A gente começa os ICs, né? Os ICs da vida. Então a gente começa a colocar histórias né? que podem agravar ainda mais. O processo, de repente, ele poderia ter sido mais tranquilo se eu tivesse visto. Como eu não vi, o meu cérebro começa a contar histórias para mim. Então isso pode ser um problema, porque eu vou ter que tapar as arestas com a minha imaginação. E isso é problemático. Outro dia uma mãe me dizia que ela falou para o pai da criança morreu e ela, mas e o papai, mamãe? E ela sem coragem, sem condições de contar, ela disse: papai virou uma estrelinha. E aí agora a criança tem repetidas vezes perguntado para ela: mas mamãe, quando é que a estrelinha vai voltar? Porque ela virou estrelinha, mas na cabeça ela criou essa história. Ela vai voltar, a estrelinha vai. Processo, né? Não é? Então assim, a gente vai criando uma narrativa e depois não dá conta de como sustentar. Então, pois não, pastor. Nota bem rápida sobre isso. A gente tem uma herança de pensamento dessa rejeição do que é corpo, porque o corpo é resultado degradante do pecado e uma dimensão que nunca ninguém viu, ela é pura, perfeita, santa e que vai viver para sempre. Como que isso impacta no processo do luto? A gente quer se livrar rapidamente desse corpo, porque ele não tem valor, mas é naquele corpo que alguém amamentou. Então o relacionamento que a gente tem com as pessoas é com o corpo delas. Então cria uma pergunta sem resposta, porque a pessoa quer se livrar de um corpo que está experimentando a morte e cria-se uma ideia que uma criança nunca viu. Porque como é que a criança se relacionou com uma alma, com um espírito? Ela se relacionou com um corpo, ela foi abraçada por um corpo, ela teve uma voz ali. E tem essa ideia de que como é corpo e corpo está desfadado à perdição e não existe na eternidade, se esconde um corpo. Exato. Então a gente rapidamente esconde. Isso gera um impacto terrível. E o que o pastor Robson trouxe agora, ele é muito interessante porque a gente tem memórias sensoriais. As nossas memórias, elas também estão no corpo, no toque. Por isso que isso é tão importante. Às vezes a gente prolonga um processo de luto porque é sensorial mesmo. Então, é um cheiro que ativa um gatilho de uma memória, de uma lembrança. O modo que alguém tocou em mim vai ativar uma memória, uma lembrança. Então, a gente tem memórias nesse corpo que acabam fazendo com que a gente se delongue mais tempo também. Por isso que é importante que a gente entenda. O processo de luto é um processo em que eu preciso dar conta agora de uma nova realidade, em que esse corpo não está presente, mas que ele ainda acaba falando por meio de sentidos. Exato, e lidar com a verdade. Isso. Veja esse caso. A mãe criou uma história para poupar o filho,
porque ela crê que ela não vai dar conta de assimilar a morte do pai. Ela não vai dar conta de assimilar o que seja a morte. Essa criança, em que momento vai dar conta de assimilar que estrela é estrela e que o pai dela é uma outra história? De que o pai não voltará, que o pai não estará. Quer dizer, a gente vai causando mais dificuldades, querendo poupar, prejudicando. Não, é porque se eu falar de morte, vai traumatizar. Mas se você não falar da morte, se você não contar a verdade, claro, com os meios possíveis para a idade, para o tempo, mas se você não encontrar essa estratégia, o que vai acontecer? Você vai traumatizar de novo, porque você mentiu para ela. Você não contou para ela o que deveria contar naquele momento. Então a gente precisa repensar como que a gente lida com a morte, com esse tema, em relação às crianças, e para nós todos também vai repercutir com a verdade. Vamos aqui então pensar junto com a Lani em especial, pequenos confortos no cuidado paliativo. Vamos pensar em situações em que você pode se despedir do seu ente querido. O que vai entrar aqui? Por exemplo, massagem nas mãos. Eu vou citar praticamente todas elas, Lani, e você vai comentando à medida daquilo que você pensa ser o mais importante. Sim. Massagem nas mãos, música favorita, iluminação suave, uma comida afetiva, objetos pessoais presentes, ver um jardim, a presença silenciosa, a leitura devocional. Isso aqui é um conjunto daquilo que a gente pode usar em relação a esse momento. Em relação ao momento. Inclusive, Darleide, a massagem é um ponto assim principal. Porque é o toque, né? O que você acabou de falar, o toque nesse momento, ele é muito importante para a pessoa sentir que a família está ali, as pessoas queridas dela estão ali do lado dela, passando pelo momento mais difícil, né, da vida. A música, lembra, né, remete momentos que foram vividos, momentos que ela foi feliz, que ela viveu intensamente, que ela aproveitou o tempo que ela, né, esteve aqui. A presença da família é muito importante. Ali tem, né, no caso, a presença silenciosa. Às vezes você não precisa nem falar, mas só de estar ali, de olhar, de tocar e ter um momento ali de contato faz toda a diferença. A parte, né, do devocional que faz esse link com Deus, né, que é tão importante durante toda a nossa vida. E no momento do cuidado paliativo, ele é essencial para a pessoa sentir que Deus está com ela, né? E completar esses cuidados. Você que certamente já acompanhou há muitos momentos destes, há um momento, já aconteceu, de ser um momento também de perdão, de reconciliação e dando até mesmo assim uma liberdade para que o outro morra em paz daquilo que foi até então um entrave nas relações. Você já viu isso e o resultado disso? Sim. Inclusive nós presenciamos há pouco tempo uma família muito querida e onde a mãe chamou, né, os filhos, reuniu, pediu, já estava assim bem no finalzinho mesmo, faltavam uns 4 dias, ela veio a falecer. Mas uns 4 dias antes, ela bem fraquinha já, e pediu para os filhos irem todos no hospital, ela estava internada. E lá eles tiveram uma conversa, talvez uma das mais difíceis, onde ela pediu que eles continuassem unidos, que qualquer empecilho que houvesse entre eles fosse ali restaurado, né, com a presença dela ainda. E foi um momento bem marcante para nós, né, como profissionais, como seres humanos, vivenciar aquele momento ali, né, com eles e ver a entrega que realmente a família faz para causar o conforto para a pessoa querida que está vivendo esse momento. Porque há casos, histórias que se contam de pessoas que elas ficam resistindo ao último fôlego, porque tem ainda alguma questão em aberto, né, Simone? E isso é tão importante que a gente sabe que existem muitos fatores que estão envolvidos em relação à questão do luto prolongado. Depois a gente pode até entender o que é um luto normal e um luto prolongado, mas os relacionamentos ambíguos são sinais de alerta para a gente. O que é um relacionamento ambíguo? Que não tem o perdão, que eles não se falam há tanto tempo, ou que eu tenho uma coisa que não está bem resolvida. Então, isso, depois que o ente querido morre,
isso faz com que essa pessoa fique nos ICs da vida. Eu devia ter falado, eu devia ter resolvido, eu poderia ter ido Deveria lá. ter resolvido antes, né? Para a Exatamente. pessoa ter vivido esse momento por mais tempo, né? E aí é quando a gente começa a se prender em uma fase da vida que já não cabe mais. Sim. Porque o luto, ele envolve esse processo de seguir. Sim. A gente precisa seguir. Mas essas histórias, elas vão acabar me prendendo. E aí eu acabo não seguindo adiante, sabe? São pedras que eu começo a carregar. Isso, justamente. Assunto bom, né? Pra gente conversar, não digo bom assim no fim da vida, mas bom em saber que Deus, ele nos dá oportunidades, né? Pra reconciliação, ele nos dá várias chances, enquanto a vida há esperança, não é mesmo? Esperança de aceitar a Jesus, de aceitar o perdão, de pedir perdão também. A gente volta conversando mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tem a sua interação com a gente por aqui também já. E tem projeto novo aí do Anjos da Esperança. E você vai conhecer um pouco mais, viu? Mês de novembro, vem com tudo aí para que você abrace essa causa junto com a gente e faça parte desse ministério também. Depois do intervalo, já estamos de volta. Lembra que eu tinha acabado de falar para você do que vem aí do Anjos da Esperança, os projetos, né? Que você talvez já faz parte do Anjos da Esperança, já está sabendo, já está envolvido com a gente. Que legal, né? E no intervalo já veio um pouquinho aí do que é o projeto Anjos da Esperança e do que esse projeto quer continuar fazendo através da Rede Novo Tempo de Comunicação e através de você sendo um instrumento vivo de Deus para poder levar o Evangelho a todos os cantos possíveis do mundo. E olha só, você já tem percebido, né, como nós estamos vivendo na reta final da história desse mundo. Tantos acontecimentos, né, trágicos para lá e para cá, mas afinal isso sempre aconteceu, mas e na intensidade com que eles vêm acontecendo. Não estou dizendo só de desastres naturais, né, chamados de desastres naturais, mas o amor se esfriando e dentre tantos outros sinais que a Bíblia vem trazendo para nós. Mas o principal sinal que antecede a volta de Jesus é a pregação do Evangelho. O Evangelho sendo pregado em massa aos 4 cantos da terra, nós sendo fortemente usados por Deus. E por isso que a Rede Novo Tempo de Comunicação está aqui, para ser uma ferramenta útil por você, para levar essa mensagem de Deus a outras pessoas. E se você quer se envolver ainda mais conosco nessa missão, eu te convido a se tornar um anjo da esperança, abraçando essa causa junto com a gente. E se você já é um anjo da esperança, te convido a, nesse mês de novembro, a fazer aquele passo de fé, aquela doação extra para o projeto Anjos da Esperança, que é o que mantém toda a Rede Novo Tempo de Comunicação funcionando. E é o seguinte, para quem talvez está chegando agora, conhecendo a Rede Novo Tempo, projeto Anjos da Esperança, como eu disse, a Novo Tempo, os Anjos da Esperança são os que mantêm a Rede Novo Tempo de Comunicação através das suas doações. Ela é mantida por isso, por doações. E se você quer também nos ajudar a continuar levando essa mensagem através da TV, da rádio, da web, dos materiais impressos, então seja um Anjo da Esperança também, faça a sua doação. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, conhecer um pouco mais também. É o 1298281766630. Esse é o WhatsApp do Anjos da Esperança, tá bom? Entre em contato, converse com a nossa equipe, descubra como você pode fazer a sua doação e se tornar um Anjo da Esperança. O chamado de Deus é para que você venha fazer parte da pregação dessa mensagem do Evangelho. E qual é a sua resposta? Qual deve ser a nossa resposta? Eu quero, Senhor, fazer parte dessa missão. Se você quer doar agora mesmo, então faça sua doação através da nossa chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com é a chave Pix para você se tornar um doador. Assista comigo agora esse VT. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. E tudo isso será o princípio das dores. As dores estão mais intensas. O intervalo é cada vez menor. Estamos no fim do fim. Muitos estudam a Bíblia, mas aprendem de forma errada. Outros vivem sem esperança, acreditando que Deus é cruel, é o culpado de toda dor. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a vossa cabeça. A Novo Tempo decidiu, em oração, imprimir milhares de revistas com a mensagem profética para este tempo.
Não podemos esperar mais. O mundo precisa de esperança. Enquanto muitos distorcem a profecia, vamos imprimir a verdade. Cada revista enviada é uma semente de esperança. Faça uma doação especial este mês e leve esperança ao mundo. A nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. Deus está chamando. Qual é a sua resposta? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Sou um anjo, sou um novo tempo. Eu vou, essa é a nossa resposta ao chamado de Deus. Então seja você também um anjo da esperança. Você pode fazer a sua doação através do Pix, viu? anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix para você fazer a doação agora mesmo. Eu aproveito, comecinho de mês, abre o aplicativo do banco e já faça aquela doação. A cada R$50, 10 revistas como essa daqui, ó, são enviadas e chegam gratuitamente na casa de várias pessoas ao redor do Brasil. Então vem com a gente ser anjo da esperança. Muito bem. Voltando aqui com a Simone Bori e a Lani Zorzal. Simone, o que caracteriza um luto prolongado? Quais são as características que a gente pode identificar como sendo ainda motivado por aquela perda de alguém amado? E aí, falando de uma maneira bem simples, quando a gente fala de luto, a gente vai falar de 3 grandes áreas. A primeira delas é literalmente uma montanha-russa emocional. Porque o nosso corpo, ele fica completamente instável em termos emocionais. Aí a gente tem N teorias para tentar explicar a questão da raiva, da barganha, da negação, mas é uma montanha-russa emocional. Porque a gente está diante de algo que a gente precisa dar conta. Agora não tem mais essa realidade. Então, essa é a primeira característica. A gente precisa falar do luto normal para a gente poder entender o luto prolongado. Inclusive com os crentes. Sim. Tem dia que o crente vai estar assim, eu creio em Deus. Isso é inerente a nós. Outro dia ele vai dizer assim, Deus, por quê? Por quê? Exatamente. Então, essa oscilação mesmo para nós cristãos. Sim, e inclusive pode ser no mesmo dia. E não é bipolaridade, não é nada disso, é simplesmente uma montanha-russa emocional. Isso vai estar presente, isso é inerente a nós seres humanos. Assim como uma mulher, ela vai ter a dor do parto, num processo natural, o ser humano, ele vai ter essa montanha-russa emocional quando ele está diante da perda de um ente querido, de alguém que é muito importante para ele. A segunda característica que a gente coloca são alterações bioquímicas. Então, essa pessoa, ela vai começar a ter dificuldade para dormir, ela vai ter alteração no sono, no apetite, né? São alterações bioquímicas aqui. E isso é comum, então não tem problema, eu posso até ter dificuldade para dormir, ou eu posso dormir bem, mas eu vou levantar de madrugada e eu não vou conseguir dormir. Isso está tudo certo. Eu acordava chorando na madrugada. Tudo levava a crer que eu estava dormindo, simplesmente. Acordava no susto e as lágrimas você não consegue enxugar e parou. Porque é literalmente isso, você está lidando com a tua vida, de repente vem uma informação que você não espera. Mesmo na morte esperada, a gente não espera. Então, eu vou ter que dar conta dessa nova realidade. Então, o cérebro, ele bloqueia mesmo. Então, a gente tem aí as alterações emocionais, a gente tem as alterações bioquímicas e a gente tem os pensamentos fixos na pessoa. Isso é o luto, é o processo de luto. Quando que a gente começa a dizer que ele é prolongado? O DSM-5, ele vai dizer que a partir de 12 meses, mas mais importante do que o tempo é o que acontece. Então, vamos lá. Se eu tenho uma montanha-russa emocional, e essa montanha-russa emocional, ela começa a me deixar 2 semanas, porque qual que é a diferença do luto normal para o luto prolongado? Mesmo que tenham 3 meses, 6 meses, você percebe que não é necessariamente o tempo? É porque o tempo ele é sinal de alerta para a gente também. Então, ele precisa ser sinalizado para crianças a partir de 6 meses e para adultos a partir de 12 meses. Mas mesmo que ele esteja dentro desses 12 meses, a gente precisa prestar atenção nesses sinais. Então, se eu sei que tem uma montanha-russa emocional e agora essa montanha-russa emocional, ela começa a se estender. Então, eu estou bem hoje, eu estou muito ruim amanhã, mas semana que vem eu volto a ficar bem. Não, é uma tristeza que eu não tenho mais o período de calmaria ou alguns momentos felizes. Eu estou constantemente triste por 2, 3 semanas. Isso aqui é uma coisa importante para a gente. E vai precisar diferenciar o que seja uma depressão relacionada ao fato. Eu acho que mereceria um programa inteirinho mais sobre isso, mas eu preciso ouvir aqui a Lani de tudo, do seu trabalho, da sua demanda. O que você considera assim ser muito necessário que as pessoas tenham em mente nesse processo de se despedir das pessoas queridas?
Eu acho a questão do perdão, né, que nós falamos anteriormente, e demonstrar todo o carinho, todo o afeto, o quanto a pessoa é importante, né, na vida por exemplo, de um filho, ou é um filho que está no leito. Ou seja, no curso da vida, amar todo dia, o quanto puder, como se fosse o último dia a ser vivido, Com né? certeza, não esperar, né, para chegar o fim, para demonstrar esse amor, se for possível, seria a melhor condição a ser vivida. Obrigada, Lani. Tem interações chegando, Abinal. Bora então, trazendo as interações, galera de casa. Teotônio, não é? Teotônio Vilela. É André, né? É André. Teotônio Vilela. Isso, Teotônio Vilela, Alagoas. Enfrentar o luto realmente é muito difícil. Só Jesus para nos ajudar a vencê-lo. Há 3 meses eu perdi um sobrinho, mas com Deus somos mais que vencedores, pastor Aleixo. Eu vou reforçar algo que é importante aqui pra gente. O luto para nós não é difícil. O luto é impossível. Eu vou superar a perda de alguém. Não vai superar. Você vai criar habilidades para continuar vivendo, porque se algo pode ser substituível, então nós estamos falando de outro assunto. Não se substitui aquela pessoa lá, então ela não vai ser trocada. E isso é muito importante, porque é impossível e por isso você precisa de alguém que faça o impossível. E esse alguém é Jesus. Por que isso é tão importante? Porque não dá para substituir Jesus. Então, no momento do luto, ou você tem uma esperança real, verdadeira e que é capaz de fazer milagres, ou você vai trocar um sofrimento por um outro que de alguma forma vai ser aceitável, mas ele vai aparecer em outras áreas da sua vida. Nessa hora me faz lembrar a Tânia, que participou com a gente contando da perda da filha, quando ela diz assim, sofrer, o sofrimento natural de perder uma filha, mas ela diz assim, eu não me peguei desesperada, eu não me desesperei. E isso também foi comigo. Você sente, chora, sofre, mas tem uma voz que reverbera. Ainda que morra, viverá. Essa companhia, isso é muito importante, porque a gente vai elaborar uma porção de explicações, mas eu nunca vi uma pessoa ser confortada com uma explicação. Você perguntar para ela, se eu te explicar por que alguém morreu, ela vai continuar triste do mesmo jeito. Deus não prometeu um explicador, Ele prometeu um consolador. Ele falou assim, nem tudo eu vou te explicar, mas eu vou viver todos os momentos com você. Aí você tem uma superação de fato. Vem pra cá, quem mais mandou pra gente aqui? Olha, a Fabiana de Santa Maria está de luto, como podemos ver. Eu vivo um luto há 2 meses, não consigo superar meu esposo. Éramos só nós 2 em casa. Hoje sou apenas eu, meus 2 gatos, um cachorrinho. Estou sozinha. Sei que é eu, Deus e meus animais em casa. Ficou um silêncio total, coração aflito, uma tristeza que não passa. Mas vai passar. Eu acho que todos nós podemos compartilhar da sua área de atuação uma resposta para ela. Mas quando você está bem no meio da tempestade, a impressão que a gente tem é que o mundo é só tempestade. A dor ela é gritante, né? Ela é sequestrante. Então a impressão que a gente tem é que toda a existência se resume a essa dor. Mas eu falo do ponto de vista de quem já passou por lutos. Você vai superar sim, a sua vida vai continuar. Esse momento que você está passando é um momento que é triste, mas você precisa passar por ele. E há um processo de reconstrução ali. E eu quero dizer assim, a dor ela pode durar horas, dias, meses, anos. E esse tipo de sentimento que você está passando agora vai passar. Mas algo que se construiu pelas decisões que você toma na sua principal companhia no dia de hoje, isso vai durar para sempre. Eu queria que você, e eu acho que todo mundo aqui pode parar para pensar numa coisa que a gente tem que pensar em relação ao luto. Quando Jezabel morreu, as pessoas não ficaram de luto. Não teve bandeira meio pau em Israel. Muito pelo contrário. As pessoas se alegraram fortemente e fizeram uma enorme de uma festa. Quando Herodes morreu, o Herodes que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo ali, quando essa pessoa morreu, o nível de alegria das pessoas foi muito grande, a ansiedade diminuiu, a depressão diminuiu, houve um êxtase, foi num grande evento. Ou seja, não houve luto por Herodes. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente sente falta lá no nosso coração de uma pessoa só. Veja, quando Deus diz assim,
Seu coração é meu. E quando você entrega o coração a Deus, ele fala, você deve me amar de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração significa que todos os amores, todos os anseios, todas as alegrias, todos os desejos são dele e para ele. Nós não sentimos saudade, não temos tristeza pela falta de ninguém que não se parece em nada com Jesus. Muito pelo contrário, a gente fica feliz quando elas não estão perto. Portanto, toda saudade é uma saudade de Jesus. Todo anseio é um anseio de Jesus. Se você chorou pelo seu cachorro, é porque alguma coisa do seu relacionamento com o cachorro é algo que te lembra Jesus. Seja o carinho, a fidelidade, a alegria do encontro. Nós sentimos falta de aspectos de Jesus que são revelados nas pessoas. E quando aquilo de Jesus desaparece na nossa vida, a gente sente mais falta ainda, porque do ponto onde a gente saiu do Éden, até o ponto que a gente volta para o Éden, a gente só sobreviveu esses milênios pelos aspectos de Jesus que encontramos nas pessoas. Até que ele diz assim, agora você vai estar comigo plenamente. Isso também nos leva a uma conclusão. É porque é a falta de Jesus que nos leva à angústia, é só a presença de Jesus que nos leva ao conforto. Isso significa que aquela pessoa, aquele ente querido, vai ter um buraco porque nós nos tornamos um com as pessoas. Então, um marido e uma mulher que se tornaram um, quando se separam, eles não voltam a ser dois, ele vira meio. Um pai que perde um filho e que é um com o filho, ele não volta a ser um quando separa, ele vira meio. Mas essa superação, esse passo para frente, ele só tem uma forma de ser vivido, com o ressaltar de aspectos de Jesus encontrados em outras pessoas, em uma comunidade e principalmente pessoalmente com Jesus. Jesus não é uma ideia. Jesus não é uma coisa legal que a gente inventou para poder ser um anestésico da vida. Ele é uma pessoa real, sua presença é real, sua companhia é real. Então, quanto mais real para você, e mais pessoal e mais íntima for sua relação com Jesus, maior sua força para enfrentar todas as dificuldades da vida. Essa era a frase dele. Comida, bebida, sorriso, trabalho, alegria, relacionamentos, tudo isso são anseios que a gente tem por coisas de Deus que aparecem nessas coisas. Tendo Deus, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Obrigado, pastor Aleixo. Obrigado, Simone. Obrigado, Lani. Obrigado você de casa por estar com a gente em mais um Entre Família. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, para falar mais sobre o que, hein? Vamos falar amanhã sobre o Novembro Roxo. Já ouviu falar? Novembro Roxo? Pois é. Fica com a gente aí que você vai conhecer amanhã. Valeu, gente! Tchau! Beijo no coração, tchau! Até amanhã!